Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o secretário de Saúde de João Pessoa, o médico Luiz Ferreira, que está fazendo aí um panorama, um raio-x da saúde pública aqui na capital. Para a gente falar agora sobre falta de medicamentos e falta de insumos, tem a informação que lá na Câmara, a informação de que alguns médicos abandonaram a UPA de bancários porque isso aqui não dá para trabalhar não, é isso? Não, essa informação é verídica, Luiz, não pode abandonar plantão, se abandonar vai ter que responder ao conselho de classe, né? Então isso aí não é nem pela gestão pública. Em relação a insumos, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, porque é outra mazela que a Secretaria Municipal de Saúde herdou. Nós não temos série histórica, Luiz Torres. Então, o que seria é isso? Para o telespectador entender, uma realização de licitações e compras contínuas, é isso? Não, é saber quanto eu gasto no ano para comprar certo. A Secretaria Municipal de Saúde, ela compra no começo do ano o que vai usar no ano todo. E a partir disso tem um planejamento, você tem que ter um planejamento. Quanto é que eu uso no ano para que eu faça um processo licitatório, que é demorado, que geralmente demora 8 meses, 6 meses, 7 meses, para que não falte durante esse ano. A série histórica que era usada pela Prefeitura é a mesma de quando, por exemplo, o Ortotrauma foi fundado. Então, para você ter uma ideia, o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, ele, na sua série histórica, no seu pedido de compra no começo do ano, tinham 16 scalpos, que é aquele material para você pegar um acesso central, quando você gasta isso em 2 ocorrências. E a solicitação era para o ano todo. Então, nós tivemos que refazer toda essa série histórica, nós tivemos que projetar uma possibilidade de gastos de material para o ano todo. Então, você imagina você como um fiscalizador de um órgão de controle, um tribunal de contas da vida, que está recebendo anualmente ali a solicitação ou o informe de compras de 10 agulhas e, de repente, vem um informe para comprar 10 mil, que foi o que nós fizemos. Então, todos os processos voltaram, todos os processos precisaram de explicações, de debates, de mostrar para os órgãos de controle que ou nós fazíamos assim, ou quando chegasse na metade do ano as coisas iam faltar. Então, isso demorou, nós estamos recebendo paulatinamente os insumos, estamos recebendo uma quantidade bem superior do que era anteriormente recebido, e eu espero que muito brevemente esse não seja mais um problema na Secretaria Municipal, na rede de saúde municipal de João Pessoa. Seja em hospitais, seja em UPA, seja em hospitais, seja em UPA, seja nas unidades básicas. Essa falta de dados, essa falta de série histórica era em todos os âmbitos da assistência à saúde. E aí faltava das coisas mais básicas. Das coisas mais básicas. Então, esparadrapo, algodão. Um hospital como o Ortotrauma faltou algodão de gesso, que é um hospital que basicamente faz isso, vive disso. Então, uma falta de planejamento muito séria que acontecia e que nós estamos trabalhando diuturnamente. A população não pense que a Secretaria não trabalha, nós chegamos muito cedo, saímos muito tarde, perdemos cabelo, perdemos saúde, para que a saúde de João Pessoa funcione. Demora, recebemos críticas, mas a perspectiva, a esperança é que muito brevemente essas críticas diminuam cada vez mais e a gente comece a ver resultados, como já estamos vendo. Em relação a como é que está a relação, em relação aos médicos, vocês estão tendo dor de cabeça com os médicos em relação a corpo mole ou não? Há muita reclamação dessa falta de insumos, mas assim, como é que vocês estão tratando isso? Em relação, inclusive, salarial dos médicos. Sim. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela tem há anos o pior salário para a classe de saúde comparada às redondezas, ao Estado, bastante tempo. Com o Covid, nós tivemos um aumento, um adendo salarial, um aporte pelo Ministério da Saúde, que começou a financiar um salário diferenciado. Só que nós estamos sem o período de emergencialidade ou sem esse aporte desde dezembro. E a Prefeitura vem sustentando esse aporte. Então, existem locais, existem áreas ou unidades de saúde, como, por exemplo, Prontovida, como, por exemplo, as UPAs, que recebem ainda um aporte financeiro e outras áreas não. Então, tem profissionais recebendo salários diferentes e isso incomoda muito os profissionais e incomoda a gestão. Tem que ter uma isonomia salarial. Então, isso está sendo projetado. Muito brevemente, o prefeito Cícero Lucena irá anunciar
o maior aumento salarial da história do funcionalismo público municipal da área de saúde. Olha aí, isso. Nós estamos reestruturando, tem que haver um redimensionamento, a folha é muito inchada, Luiz, muito inchada. Nós temos, por exemplo, hospitais que precisariam de 45 médicos, tem 81, tem 90. Então, por que essa distorção? A distorção é porque os médicos querem fazer pouco plantão. Os médicos, os profissionais, como a remuneração não é tão adequada, então ele pega o contrato, mas faz pouco, não é atrativo para ele. Então a gente espera que com esse reajuste, que será um reajuste que deixará o salário do médico, do enfermeiro, do técnico, do fisioterapeuta, do dentista, de todos os profissionais da área de saúde, muito mais atrativo, a prefeitura comece a ser, sim, um setor, um ramo atrativo para o profissional de saúde e que nós não tenhamos mais a necessidade de ter um quantitativo tão grande de profissionais para fazer funções que poderiam ser feitas por um quantitativo menor. Tá. Secretário, deixa eu lhe fazer duas perguntas em uma, só para a gente aproveitar melhor o tempo aqui, porque eu quero lhe perguntar sobre riscos da varíola do macaco aqui em João Pessoa, da hepatite misteriosa aqui em João Pessoa, se a prefeitura está preparada, está acompanhando isso com olhos atentos. Pergunta 1. O que adianta remédio em casa se não tem um medicamento? O povo preferia pegar lá no posto, mas tendo um medicamento. Pergunta 2. Até que ponto você acha que tem prazo para ficar olhando e dizendo assim, olha, a gente pegou dessa forma. A população vai lhe dar um prazo, uma trégua de quanto tempo para que essas distorções sejam corrigidas e na hora de uma crítica você dizer, não, foi isso aqui, foi agora, não foi lá de trás? Luiz, eu entendo que a população ela não tem mais prazo para dar. Quem está doente, quem precisa do serviço, não tem tempo. Aquela velha frase, quem tem fome tem pressa, é a mesma coisa. Quem não tem saúde tem pressa por ser atendido, por ser assistido. Então, eu, como secretário, prefeito, nós não esperamos mais prazo da população. Definitivamente. Então, eu não peço à população que tenha paciência comigo, que tenha paciência com a gestão. O que eu posso dizer isso de forma muito sincera, de forma muito verdadeira para você, é que eu estou fazendo o meu melhor, o prefeito está fazendo o melhor dele, os nossos funcionários da secretaria estão fazendo os seus melhores e nós esperamos que, como eu falei para você, cada vez mais nós tenhamos uma assistência adequada para a nossa população. Mas falar em prazo, eu não coloco mais esse discurso como um discurso conciliador. Né? Então, não temos mais prazo. Entrevista franca aí. Me diga uma coisa, em relação aos medicamentos. Quem reclama diz, olha, não tenho medicamento, faz tanto tempo que eu preciso do medicamento. As medicações específicas do medicamento em casa, nós provavelmente nas próximas semanas nós teremos abastecimento de todo ano. Certo? Foi contratada uma empresa de logística para fazer essa entrega de uma forma mais célere do que estava sendo. Né? Essa empresa fará essa entrega de forma muito mais rápida. A gente espera contemplar 60 mil pessoas nesse programa e o que foi solicitado de compra de medicamentos é justamente para esse quantitativo, para essas 60 mil pessoas que receberão a medicação em casa. Hoje nós estamos num quantitativo muito aquém do que nós queríamos. Hoje aproximadamente 2.500, 3.000 pessoas estão sendo beneficiadas. O prefeito me cobra diariamente sobre isso, pega no meu pé diariamente sobre isso, porque a menina dos olhos dele, ele quer que principalmente as pessoas que tenham mais dificuldade de locomoção, recebam esses medicamentos em casa. Então, em relação a esse programa, eu estou muito tranquilo que muito brevemente a gente vai estar falando só coisas boas sobre ele. Bom, quero perguntar sobre as doenças que estão aí assustando a população, mas antes uma pequena dose, uma dose curta de política aqui. O governador João Azevedo, naquele evento da educação que a gente mostrou agora há pouco, respondeu mais uma vez sobre o dilema, o debate ali sobre a sua composição de chapa. Vai ter ou não vai ter o deputado Aguinaldo Ribeiro como candidato ao Senado, inclusive o deputado Aguinaldo, que é do partido do prefeito Cícero Lucena, na chapa de João Azevedo. E aí, pela primeira vez, João Azevedo disse que fez o convite a Aguinaldo para ele ser o senador na sua chapa. Vamos ouvir. Já fiz formalmente o convite para que Aguinaldo possa ser o senador na nossa chapa. Agora é uma questão de articulação do próprio Aguinaldo para que a gente possa marcar a data do lançamento. Mas oficialmente eu já fiz o convite para que ele fosse e compusesse conosco a chapa na condição de candidato ao Senado. Tá aí. Publicamente o relógio começa a contar a partir dessa declaração de hoje
do governador João Azevedo. Vamos acompanhar aí qual vai ser a reação do deputado Aguinaldo Ribeiro. Secretário Luiz Ferreira, varíola do macaco e hepatite misteriosa. Qual é o diagnóstico aqui para João Pessoa? A gente tem que estar assustado ou não? Vocês estão preparados? Tem aí medidas restritivas em relação à varíola do macaco, por exemplo? Não, ainda não. Nós vamos sentar com o Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, para fazer um planejamento, para entender melhor essa patologia, que é uma patologia ainda muito de suposição, né? Em relação à hepatite medicamentosa, não. A hepatite medicamentosa nós tivemos casos, na realidade, a gente coloca uma hepatite misteriosa. Alguns casos foram responsabilidade de medicações. Outros casos, a gente está usando como principal causa a possibilidade de uma mistura viral, então adenovírus com coronavírus, com vírus sincicial respiratório, que são todos vírus que causam infecção respiratória e que podem sim ter um tropismo, ter uma ligação maior pelo fígado, né? Então, isso também está sendo estudado, são ainda duas incógnitas importantes, mas em relação à sua pergunta, nós estamos sim preparados. Nós temos no Hospital do Valentim a maior enfermaria infantil do Estado, pediátrica do Estado. Nós disponibilizamos mais leitos agora também, pensando não especificamente nessas duas doenças, mas na sazonalidade própria das síndromes virais que estão acontecendo. Muita criança doente, por exemplo, Pernambuco teve suas UTIs completamente lotadas, pediu ajuda à Paraíba, inclusive, por conta disso. Então, existe uma conversa, um planejamento continuado, inclusive com possibilidade de recrutar leitos no ortotrauma, no Hospital Trauma Senador Humberto Lucena, se assim for preciso. Estão mais preparados do que, por exemplo, quando a Covid chegou e apareceu para o mundo? Sim. Hoje nós estamos... A Covid, ela deixou legados, a maioria muito ruins, mas deixou também legados adequados, legados bons de preparação. A gente não subestima mais doença nenhuma, isso é importante, a gente não subestima cenários, a gente não imagina que vai passar, essa não pode ser um pensamento de um gestor público ou que alguém vai e resolva, isso tem que ser uma obrigação nossa. Então, nós estamos nos preparando, se não precisar usar, graças a Deus, que bom, e é uma opinião pessoal, nós estamos tendo uma queda agora, realmente o número de internações infantis, então eu acho que nós nem cheguemos a esse quadro, mas se precisar estamos preparados sim. Tá. Vamos lá, em relação a medidas restritivas, retorno e uso de máscaras, de evitar aglomeração, em relação à varíola do macaco, também tem essa história da transmissibilidade, em que pese menos, enfim, transmissível do que a própria Covid. Se há na agenda, na pauta, a questão de medidas restritivas, e se a Covid ainda assusta a saúde pública aqui em João Pessoa? A Covid, ela tem que, assim, nós passamos por ondas repetidas, em todas as ondas que eram repetição, ou seja, com exceção da primeira, nós estávamos muito tranquilos, né? Nós estávamos num cenário de tranquilidade, de que nunca mais vai acontecer o que aconteceu anteriormente. E nós batemos na mesma tecla 2 vezes seguidas, ou seja, tivemos grandes ondas, grandes necessidade de recrutamento de leitos, e isso não pode ser repetido. Então, a Covid, ela continua assim no radar, nós continuamos vigilantes em relação a isso, nós não podemos definitivamente, e aí vai mais uma vez em relação à sua pergunta anterior, em relação à paciência da população, definitivamente a população não pode mais ter paciência em relação, por exemplo, a faltar leitos, a ter sobrelotações, superlotações em ambientes hospitalares ou de pronto atendimento. Então, nós precisamos sim de um planejamento que fique sempre ali, à espera, à disposição, para que qualquer cenário que se mostre minimamente variável, a gente possa atuar. Tá aí, 13 horas e 59 minutos. Você acompanhou aqui o secretário de Saúde de João Pessoa, o doutor Luiz Ferreira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Boa sorte aí na sua caminhada na condução da saúde aqui em João Pessoa. Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Mais uma vez digo à população de João Pessoa que nós estamos trabalhando diuturnamente, nós estamos dando o nosso melhor para melhorar a saúde da cidade, melhorar a sua saúde, e contem conosco. É isso aí. Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até amanhã, se Deus quiser.